Eu fiz o teste do Covid, finalmente, ah, e deu negativo, né? Os testes não são lá muito confiáveis, mas ao que tudo indica, não era Covid, pode ter sido qualquer outra coisa, que eu vou ter que investigar mais pra frente. Mas estão todos bem aqui em casa. Aqui está o link da pasta geral. É só entrar na subpasta dos desajustados na literatura e em seguida na pasta da Silvia Plath. Bem, hoje nós vamos falar sobre este livro, A Redoma de Vidro, ou é o uh, é narrativa. Né? Esse livro foi publicado pouco tempo antes da morte da Silvia Plath, né, do suicídio, e o tema perpassa todo o livro. É um tema bastante pesado, é uma leitura prazerosa do ponto de vista narrativo, mas não muito prazerosa para quem já teve algum contato biográfico com este tema. Né? Nós somos pegos muitas vezes com um nó na garganta. Eu queria começar, então, falando um pouco das relações da Silvia Plath e com um poema da Anne Sexton. É uma a poeta que fez parte do mesmo grupo de escritores em Boston, era capitaneado pelo Robert Lowell, que é também um escritor que teve contato com Elizabeth Bishop, por exemplo. E o poema é dedicado a Sylvia Plath. Foi escrito no final de fevereiro de 63 e o suicídio da Sylvia Plath foi no dia 11 de fevereiro de 63. Portanto, poucos dias entre um acontecimento e outro, um poema escrito ainda de modo apaixonado. Então vamos dar uma olhadinha no poema da Anne Sexton e assim a gente se aproxima também da figura da Sylvia Plath. A morte de Sylvia, para Sylvia Plath. Ó Sylvia, Sylvia, com um féretro de pedras e colheres, com 2 filhos, 2 meteoros vagando livres numa pequena sala de jogos, com sua boca contra o lençol, navega o teto na silenciosa prece. Sylvia, Sylvia, onde você foi depois de me escrever de Devonshire sobre cultivar batatas e criar abelhas? O que reparou justamente quando se deitou? Ladra, como se rastejou sozinha para a morte que desejei tanto por tanto tempo. A morte que ambas dissemos ter vencido, a mesma que carregamos em nossos peitos mirrados, a mesma que conversamos frequentemente cada vez que engolimos 3 martinis extra secos em Boston. A morte que falava de analistas e curas, a morte que talava como noivas com tramas, a morte que nós bebíamos, os motivos e a taciturna realidade. Em Boston, os moribundos viajam em táxis, sim, outra vez a morte viaja para casa com nossa criança. Ó Silvia, lembro do sonolento baterista que batia em nossos olhos com uma velha história. Como um sádico,
uma fada de Nova York para fazer seu trabalho, uma necessidade, uma janela, uma parede ou um berço. E desde então ele esperou sob nossos corações, nossas dispensas. Vejo agora que ano após ano, velhos suicídios, e sinto ante a notícia de tua morte um horrível sabor como o sal. E eu também, e agora Sílvia, você outra vez, com a morte outra vez, viaja para casa com nossa criança. E tu apenas com meus braços estirados naquele pedregal, que é tua morte, senão uma antiga possessão, uma verruga que caiu de um dos teus poemas. Ó amiga, enquanto a lua é má, e o rei parte, e a rainha perde a razão, o bêbado deve cantar. Ó mãezinha, você também, ó estranha duquesa, ó coisa loura. A tradução da Priscila Manhães. Exatamente 6 dias depois da morte da Sylvia Plath, este poema da Annie Sexton, que em um relato biográfico faz menção a essas conversas com a Sylvia Plath em Boston, quando as duas teriam comentado a respeito dos suas tentativas de suicídio anteriores, durante o fim da adolescência e o começo da vida adulta, e a Annie Sexton acaba por se suicidar também 11 anos depois da Sylvia Plath. Estamos então diante dessa figura misteriosa, exaltada aqui como musa por essa poeta, mas que flerta com a morte durante toda a vida, e isso se reflete na sua obra. Mesmo nos poemas de juventude, o tema da morte é muito presente na Sylvia Plath. Ela nasce em 1932, filha de descendentes germânicos, o pai alemão, descendente de alemães, e a mãe de austríacos. O alemão era a língua corrente entre os dois, entre os pais, mas ela própria nunca conseguiu aprender a língua. E a gente vai ver depois essa referência num poema dedicado ao pai, se é que a gente pode falar em dedicação nesse sentido. Em 1937 eles se mudam de Boston para o interior do Massachusetts, ou como diria o Sérgio Moro, Massachusetts. Em 1940, quando a Sylvia Plath tinha 8 anos, o pai morre vítima de diabetes. O pai dela era professor na Universidade de Boston, um entomologista. Algumas fontes dizem que morreu de pneumonia, outras dizem que morreu de uma complicação depois da amputação de uma das pernas. Fato é que a Sylvia Plath perde o pai ainda muito criança. Isso tem efeitos durante a vida dela, que não é muito longa. Lembremos que ela falece em 63. Era apicultor também. Disso eu não sabia, Claudimar. Sabia que ele era entomologista e professor na universidade. Mas isso tem importância se a gente pensar num poema como The Bee Box, né? A caixa de abelhas. E nesse poema ela traz as abelhas como que dentro de si. Depois da morte do pai, eles se mudam em 42 para Wellesley, e as relações com a religião vão mudando
de acordo com essas cidades, que são no interior do Massachusetts, e em 45, portanto aos 13 anos, ela já tem o primeiro poema publicado. É uma aluna exemplar, só tira nota A e dirige as revistas do ginásio e depois da faculdade. Entre 45 e 46 tem outros poemas publicados, e em 47 vence, com uma menção honrosa, um prêmio nacional de literatura. Em 50 entra no Smith College, que é uma faculdade de prestígio, e em 52 vence um concurso de ficção promovido pela revista Mademoiselle. E com isso é convidada a ser durante um mês editora visitante da revista em Nova York e ganha $500 para isso, que é um dinheiro e tanto naquela época. Em agosto de 53, contudo, ela tenta suicídio pela primeira vez, com uma overdose de pílulas para dormir no porão da casa da mãe. Se alguém teve a oportunidade de ler o romance, já está identificando semelhanças com o que acontece em boa qualidade depois de ter passado um curto período no hospital público. Retorna à faculdade em 54, em 55 se forma e vai para a Inglaterra, e é lá que conhece o Ted Hughes, que vai ser o marido dela durante 6 anos, com quem tem 2 filhos. E essa relação vai determinar até a recepção da obra da Sylvia Plath, porque é a irmã dele que fica como curadora do espólio. Como era casada, ainda, apesar de já viverem separados, o Ted Hughes abandona a casa em 62, e como ainda eram casados no papel, os direitos do espólio ficam para ele, e a irmã, né, cunhada da Sylvia Plath, é designada como curadora do espólio. Em 57, 58, ela retorna para os Estados Unidos, vai dar aula no Smith College, frequenta o seminário do Robert Lowen, então é nesse período que ela estabelece essas relações literárias com o Círculo de Boston, e no inverno de 59 retorna com a família para a Inglaterra. Em 60 nasce o primeiro filho, então vejam, ela comete suicídio em 63, e em 60 nasce o primeiro filho, em 62 nasce outro filho. É uma sucessão de eventos muito intensa, que terá a sua fatura cobrada mais adiante. Ela se mata em 11 de fevereiro de 63, e o Ted Hughes sai de casa em setembro de 62. Ele havia se envolvido com outra mulher, que tinha relação de proximidade com o casal, era mulher de um amigo. Ela vai viver no interior, continua vivendo nesse casarão antigo em Devon, que é no interior da Inglaterra. Em janeiro de 63, sai A Redoma de Vidro, depois de 2 recusas para ser publicado nos Estados Unidos, sai na Inglaterra com o pseudônimo de Vitória Lucas.
O motivo essa escolha de publicar o romance com pseudônimo, à primeira vista parece estranho, porque ela já havia, nessa altura, publicado poemas. O Terry Hughes era já um poeta famoso, havia relações com editores. Mas o motivo parece vir diretamente da relação autobiográfica do livro, né? Do conteúdo autobiográfico. Numa carta, a Aurélia, que é a mãe da Sylvia Plath, tenta impedir a publicação do livro em 71 nos Estados Unidos, dizendo que cada personagem correspondia, ainda que de maneira caricatural, a alguém que a Sylvia Plath, nas palavras da mãe, tinha amado, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Buddy Willard. Eu já comento, Paulo, já comento, porque isso é de fato importante. Então, você tem o Buddy Willard, que na verdade, na vida real, se chamava Dick Norton, um estudante de Yale. A Philomena Guiney, ou Guiney, é a escritora Olive Palty, que tinha publicado um livro, desses livros bem açucarados, Stella Dallas, e tinha ficado milionária. E a mãe da Sylvia Plath se coloca, então, nessa posição de ofendida, dizendo que a publicação do livro não correspondia ao caráter da filha, e que aquele livro era não mais do que uma manifestação de ingratidão por parte da Sylvia Plath. Bom, ela mesma é representada no livro. A mãe da Esther Greenwood, que é a personagem do A Redoma de Vidro, é essa mãe fria, implacável, distante, com quem a filha não consegue manter uma relação mais aberta, né? E é uma mãe que se vê ofendida pela doença mental da Esther. Então, essa mulher se vê espelhada no livro e se sente ofendida e impede, durante um tempo, a publicação do livro, mas que de fato sai em 71 nos Estados Unidos. Então, há um outro motivo para a adoção desse pseudônimo, que teria partido, esse motivo é explicitado pelo próprio Ted Hughes. A Sylvia Plath queria encontrar uma voz mais comercial e lidar com um público maior, sem que isso maculasse sua persona poética. É uma explicação plausível. Então, publicar sob esse pseudônimo seria uma estratégia, embora o livro tenha, sim, características autobiográficas. A gente pode lembrar que a Clarice, aqui no Brasil, escreveu para revistas femininas com pseudônimo, né? E esse contato com o grande público acaba acontecendo de fato e é uma maneira de ganhar vida. Sobre a religião, no livro, a família da Esther tem um ódio aos católicos, é de tradição protestante, primeiro wesleyana, depois unitarista, em tom meio de ironia. A personagem diz que quase se tornou luterana, e que o próprio pai era um luterano que foi se distanciando da religião porque tinha saído de moda, até se tornar um ateu convicto. Não é uma relação com a religião de desapego, mas isso é interessante porque nos mostra um pouco do cenário cultural norte-americano, em que a religião protestante é muito importante. Nos anos 50 havia de fato esse conflito de modos de vida entre os protestantes e os católicos, protestantes mais secularizados,
filhos católicos. E no modo de vida, tem a vizinha da Esther, da casa da mãe de Esther, romance, é uma católica que tem 6 filhos e está esperando o 7º. E a Esther diz, que é também a narradora, diz que aquilo só é explicável pelo fato daquela mulher ser católica. E aí eu lembro de uma piada do Monty Python. Está um casal protestante dentro de casa, na Inglaterra, olhando pela janela, e aquele monte de criança sai da casa do vizinho, e o casal que está observando diz: esses católicos não param de fazer filhos, porque eles são contra o uso de preservativos. Mas a gente não, porque a gente pode ter relações quando quiser. E a gente teve 2 vezes, foi quando nasceram nossos filhos. Então é uma gozação, porque os protestantes se veem como liberais, mas no fundo são tão conservadores quanto, né, puritanos, pudicos, embora tenham esse verniz liberal. Mas a religião no romance, e portanto por esse espelhamento com a vida da própria Sylvia Plath, tem um papel preponderante, porque a mãe da Esther e a mãe da Sylvia Plath também é essa pessoa extremamente ofendida pela doença mental da filha, e ofendida porque aquilo ressoa na comunidade, que é uma comunidade quase totalmente pertencente à mesma religião. No romance ela recebe até a visita do pastor da igreja, né? No sanatório. Bem, continuando aqui com o relato biográfico, que é importante no caso da Sylvia Plath, nós temos, em 60, nasce a Frida Rebecca, né, em 1º de abril, e o De Colossus, o primeiro de poemas, é publicado na Inglaterra. Depois, ela sofre um aborto em 61, um aborto espontâneo, e é internada por apendicite logo em seguida. Em 62, em janeiro de 62, um ano depois, portanto, nasce o 2º filho. De Colossus é publicado nos Estados Unidos. A saída de casa do marido, em setembro de 62. Puxa, Claudimar, você está dando informações novíssimas. E essa, abrindo um parêntese, essa relação de pais suicidas com filhos suicidas não é tão rara assim, né? Os estudos dizem que, além da influência do meio, que é muito evidente, há uma predisposição genética para certas doenças mentais. Então, mas o fato do suicídio da Sylvia Plath, a Jeanette Malcolm quem diz isso, faz com que todas as pessoas envolvidas na vida dela continuem presas com ela naquele presente de 63. Né? O suicida interrompe a linha do tempo por vontade própria e será sempre visto, segundo a Jeanette Malcolm, naquele momento em que se suicidou. É como se a Sylvia Plath continuasse a ter 30 anos e estivesse com a cabeça enfiada no forno para ser intoxicada com gás de cozinha. E com isso, porque não conseguem se libertar dessa imagem fantasmática, fantasmagórica, o Ted Hughes, a irmã dele, a amante do Ted Hughes, o filho, todo mundo é preso nesse evento que ficou lá atrás, né, no tempo cronológico, mas que carregam como se estivessem carregando o peso de um túmulo. Então, de fato, isso é muito assustador, mas é o que acontece na dinâmica do suicídio.
Em janeiro de 63, então, a Redoma de Vidro é publicado. Em 65 sai o livro de poemas Ariel, na Inglaterra, em 66 em Londres. Os diários e os poemas completos saem em 81 e 82. E aí se encerra um ciclo de publicações. Em 71 também, aliás, em 75 é publicado Letters Home, que são as cartas que ela havia enviado para a mãe, né? E é interessante contrabalancear a correspondência com a mãe, com a correspondência com o próprio Ted Hughes, com a produção diarística da Sylvia Plath, porque parecem personas completamente diferentes. Para a mãe, ela representa um papel de uma dona de casa feliz, com a vida correndo bem. Para o Ted Hughes, de uma mulher apaixonada, mas nos diários, de uma mulher profundamente oprimida pelo entorno e muito menos feliz do que a máscara social deixava entrever. O suicídio, então, se dá em 11 de fevereiro de 63, inalação de gás, ela apoiou a cabeça com pano, vedou a porta dos quartos dos filhos, deixou pedaços de pão e leite para que eles encontrassem comida quando acordassem. E na época ela morava na casa que pertenceu ao Yeats, o poeta inglês. Isso não tem grande relevância, mas dá um tom ainda mais nebuloso a esse suicídio. Ela tinha passado o fim de semana anterior na casa de amigos, com os filhos, mas já vinha num processo depressivo há mais ou menos um ano, né? Mesmo antes do divórcio. O Álvares, que é o editor da Sylvia Plath na Inglaterra e que havia se tornado um amigo, 2 meses antes tinha estado na casa dela. E o relato do Álvares é que a Sylvia Plath, desde que chegou à Inglaterra, contrastava das mulheres inglesas, porque era extremamente limpa, elegante, maquiada. Mas nesse último encontro, quando subiram a escada para o segundo pavimento da casa, o cabelo da Sylvia Plath teria exalado um cheiro como de animal, como se ela não tomasse banho já há algum tempo. E isso reflete mais uma vez a personagem da Esther Greenwood e essa depressão que leva a uma inércia total, em que a personagem não consegue mais comer, dormir ou tomar banho. Fica por mais de 20 dias sem tomar banho. Eu encontrei um artigo da Marjorie Perloff, que é uma crítica bastante importante, sobre a Redoma de Vidro. E é um artigo fundador, porque é o primeiro que faz uma leitura da Redoma de Vidro, que não é só autobiográfica. É uma leitura que devolve ao romance algo daquilo que os críticos haviam perdido, por considerá-lo um romance pueril, uma necessidade de expressão ainda juvenil, embora tenha sido escrito mais tarde pela Sylvia Plath. O romance se passa em 1953, quando ela tinha de 19 para 20 anos, mas foi escrito com 29 anos, pelo menos a parte final. Mas sempre foi considerado pela crítica, ou até esse momento
em que a Marjorie Perloff escreve o seu texto, como uma produção menor no corpus da obra da Sylvia Plath. Eu tenho que discordar, porque o romance é fabuloso, né? Um romance é denso, é bem escrito, e não é à toa que permaneceu. É estranho dizer isso, né? Mas permaneceu por 60 anos. Já faz 60 anos que foi escrito. E já na segunda metade do século passado. A Jeanette Malcolm, mais uma vez, esse trecho está no livro A Mulher Calada, que é uma revisão das biografias sobre a Sylvia Plath. A Jeanette Malcolm faz um comentário sobre a Redoma de Vidro, que eu acho importante. Depois, mais para frente, eu retorno ao texto da Marjorie Perloff. Ela diz o seguinte: o livro tem uma puerilidade superficial, uma facilidade enganosa. Pode ser lido como um livro para moças, mas é um livro para moças escrito por uma mulher que foi e voltou do inferno, disposta a vingar-se dos seus torturadores. É um livro para moças, repleto de veneno, vômito, sangue e muitos volts de eletricidade. E povoado por homens asquerosos e mulheres mais velhas francamente patéticas. É um relato ficcionalizado do colapso. Essa puerilidade aparente incomoda nas primeiras páginas do livro, que parece voltado à banalidade. Mas conforme a narrativa avança, nós somos tragados pelos conflitos do mundo interior da Esther Greenwood. E há trechos realmente escatológicos, né? Muitas cenas de vômitos, hemorragia e eletrochoques. É um livro que dá um nó na garganta, né? De fato. E do ponto de vista estrutural também é muito bem pensado. Mas eu volto a isso também a seguir. Antes, para a gente se familiarizar com a produção da Sylvia Plath, queria dar uma olhada nos poemas, tudo bem? Há uma tradução do Rodrigo Garcia Lopes e do Maurício de Arruda, a que eu vou recorrer, pela editora Iluminuras. E também algumas outras traduções do Rafael Zaca e da Marina Della Valle. Bom, como essa aula provavelmente está sendo gravada pelo Carlos, eu quero deixar aqui registrado que a preparação para essa aula me trouxe essa coincidência muito peculiar. Eu comecei minha carreira como professor numa escola em Santa Adélia, que fica no meio do caminho entre Catanduva e Araraquara. E a diretora da escola era a Muni Della Valle, mãe da Marina. E pesquisando sobre a Sylvia Plath, achei as traduções de 4 poemas feitos pela Marina. Marina é doutora pela USP, na área de letras. E também jornalista. Então quero deixar registrado essa feliz coincidência. Me reencontrei com a minha própria biografia aí nessa pesquisa para a aula. Então vamos lá ver os poemas da Sylvia Plath, traduzidos primeiro os traduzidos pelo Rodrigo e pelo Maurício. Esses poemas aqui são dos últimos, são os que datam já dos fins de janeiro, começo de fevereiro de 63. Contusão.
A mancha inunda o local, roxo, imundo. O resto do corpo, a onda limpa, cor de pérola. Na fissura da rocha, o mar suga obsessivamente essa fenda, eixo do mar inteiro. Do tamanho de uma mosca, a marca da desgraça se espalha pelo muro. O coração se fecha, o mar se afasta, panos espelhos. Esse aqui tá considerado um dos poemas mais importantes da Plata. É de 5 de fevereiro de 63, então, 6 dias antes do seu suicídio. Auge. A mulher está perfeita. Morto, seu corpo mostra um sorriso de satisfação. A ilusão de uma necessidade grega flui pelas dobras de sua toga. Nus, seus pés parecem nos dizer: fomos tão longe, é o fim. Cada criança morta, uma serpente branca em volta de cada vasilha de leite, agora vazia. Ela abraçou, todas em seu seio como pétalas de uma rosa que se fecha, quando o jardim se espessa e odores sangram da garganta profunda e doce de uma flor noturna. A lua não tem nada que estar triste, espiando tudo de seu capuz de osso. Ela já está acostumada a isso. Seu lado negro avança e draga. Mas há um poema ainda, e aí eu vou para a tradução da Marina, que é muito característico, que é o poema Daddy, ou Papai, se preferir. Falei da relação com o pai, o pai que morre quando ela ainda tem 8 anos. E esse poema aqui é um dos poemas que a Marina classifica como poemas porrada. De fato, é uma porrada. Papai, você não serve, você não serve. Não serve mais sapato negro em que eu vivi como um pé por 30 anos. Branca e pobre, mal me atrevendo a um espirro sequer. Eu tive de matar você, papai. Você morreu antes que eu pudesse. Peso de mármore, saco repleto de Deus, estátua medonha com um dedão gris do tamanho de uma faca de frisco. E uma cabeça onde o estranho Atlântico derrama o verde vagem sobre o azul nas águas da magnífica Nausete. Eu rezava para recuperá-lo. Du. Na língua alemã, na vila polonesa, aterradas pelo rolo compressor das guerras, guerras, guerras. Mas o nome do lugar é comum, diz meu amigo polaco. Que há uma ou duas dúzias. Assim, nunca soube onde você fincou seus pés, suas raízes. Com você nunca pude falar, a língua presa no maxilar. Arapuca de arame farpado. Ir, 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 ir. Mal conseguia dizer. Em todo alemão vi você. E a linguagem obscena, uma locomotiva em vapores me leva como judia. Uma judia para Dachau, Auschwitz, Belsen. Passei a falar como judia. Acho que bem posso ser judia. A neve do Tirol, a cerveja clara de Viena, não são lá muito puras ou genuínas, com minha ancestral cigana, minha estranha sina e meu baralho de tarô. Meu baralho de tarô, eu devo ser um pouco judia. Você sempre me meteu medo com sua Luftwaffe, seu papo furado, e o seu bigode asseado, o olho ariano, bem azulado. Homem Panzer, ó você. Não Deus, mas uma suástica, tão negra que nem salvara. Toda mulher adora um fascista. A bota na cara, o bruto coração de um bruto da sua laia. Você está de lousa, papai. Na imagem leva comigo, desde o pé, o fendido. Mas não menos diabo por isso, não menos que o homem que em dois
Partiu meu belo e rubro coração. Eu tinha 10 anos quando o enterraram. Aos 20 eu tentei morrer e voltar para você. Achei que mesmo os ossos serviram. Mas me puxaram um saco afora, juntaram meus pedaços com cola, e aí eu soube o que fazer, e fiz o modelo de você. Homem de negro, Mein Kampf, no jeito à tortura e ao torniquete afeito. Eu disse aceito, aceito. Então, papai, finalmente acabei. Arranquei o telefone negro da raiz, as vozes já não rastejam até aqui. Se matei um homem, matei dois. O vampiro que me disse ser você sugou meu sangue por um ano afora. 7 anos, se quiser saber, papai. Pode voltar a se deitar agora. Há uma estaca em seu coração negro, e os homens da vila jamais gostaram de você. Estão espezinhando, dançando sobre você. Eles sempre souberam que era você. Papai, papai, canalha. Acabei. Então aqui ah, está uma amostragem da Sylvia Plath enquanto escritora, para além da lenda biográfica. É interessante observar as representações fotográficas da Sylvia Plath. Sempre loura, bem vestida, uma colega de Londres se referia à extravagância norte-americana da Sylvia Plath, que andava com as suas Samsonite, né, aquela marca de malas brancas e douradas por Londres, o que chamava muita atenção. Então, alguém da classe média norte-americana que cumpria bem esse estereótipo da moça jovem, bonita, dos anos 50, mas que produziu essa obra aterradora, né, de uma força implacável, de uma linguagem que dispensava todo maneirismo, pelo menos nessa fase final, nos poemas do início, essa voz ainda não está bem definida, e que nos deixa perplexos, porque a, a aparência externa não condiz com esse eu interior um ácido. Eu tenho aqui a própria Sylvia Plath lendo um poema seu, se não tivesse caído energia aqui por algum motivo do meu computador, se eu conseguir abrir, eu queria mostrar a própria Sylvia Plath lendo o poema Daddy. Percebam que aqui é uma gravação para a BBC de 1958. Ela havia também feito uma fotonovela para a BBC, fotonovela, desculpem, não, um poema radiofônico para a BBC, a pedido da emissora, e é um texto interessante, o Três Mulheres, mas essa leitura do Daddy traz como elemento distintivo a adoção já de um sotaque britânico, uma declamação muito distante daquilo que era o comum dos escritores americanos do período, é uma declamação pouco afetada e que dá uma dimensão da dor da Sylvia Plath na própria voz. Isso é terrível, né? A gente escuta e fica marcado pelo problema. Eu vou abrir aqui rapidamente. Só um minuto, por favor.
Esse aqui era um pacotinho ali, tá? Então, consegui. Eu vou tirar o meu fone para que vocês possam ver o vídeo, mas no computador aqui, né? Vamos ver como consigo virar minha câmera. Se alguém souber, por favor. Daddy. Consegui. Só um minuto. Do not do any more black. Me digam se estão ouvindo. Daddy. You do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one grey toe, big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic, where it pours beam green over blue in the waters of beautiful Nauset. I used to pray to recover you, ach du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It's stuck in a barbed wire snare. Ich. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck and my Tarok pack and my Tarok pack, I may be a bit of a Jew. I have always been scared of you, with your Luftwaffe, your gobbledygoo, and your neat moustache and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, oh you, not God but a swastika, so black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, and the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot. But no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back to you. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look and a love of the rack and the screw, and I said, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root, the voices just can't worm through. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year, 7 years if you want to know. Daddy, you can lie back now. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They're dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, you bastard, I'm through. Bem, Pai. Só um pouquinho, gente, que eu recebi uma visita nesse ínterim. Pai. Oi. Eu posso ver um aluno seu? Ela quer ver um aluno meu, gente.
todo mundo com a câmera desligada. Ó, todo mundo. Olá, como vai? Muito bom. Viu? Muito bem. Voltamos à programação normal. Na montagem do vídeo, vocês devem ter percebido que quando a menção de matar um homem, se matou um homem, mata dois, as imagens do pai são substituídas pelas imagens do Ted Hughes. É uma mudança proposital, porque é o homem que substitui a figura do pai. Esse modelo procurado ao longo da vida da Sylvia Plath e também da nossa escritora que é também uma escritora, Esther Greenwood, que é a personagem do romance, que tem sempre que lidar com essa figura do pai, que ela com quem ela tinha perdido qualquer laço, e aos 20 anos faz então essa visita no romance, aos 19. Na verdade, a visita ao túmulo do pai se dá só em 57, então aos 25 anos, e não aos 19. E é o expurgo, né, no romance, diante do túmulo do pai, a Esther cai em lágrimas, sem saber de fato pelo que estava chorando. Mas é um ritual de passagem, a tentativa de superar os próprios traumas, que são muitos. O Kaufman, que é um psiquiatra, antes de a gente entrar no romance, fez um estudo, em 2001 foi publicado esse estudo, que contou com centenas de escritores. Uma primeira parte do estudo reúne escritores, escritoras e outros artistas plásticos, e envolvidos com vários campos das artes, para analisar a predisposição a doenças mentais, ou manifestação de doenças mentais. Esse primeiro estudo mostra uma incidência maior nas mulheres de doenças mentais, as mulheres envolvidas com arte. Num segundo estudo, as mulheres então são analisadas, as mulheres desse grupo, e se percebe que em mulheres poetas essa incidência é percentualmente muito maior do que nos outros grupos. E aí se faz uma relação entre o ofício e a condição mental, sem estabelecer uma relação causal, né? A pessoa desenvolve doença mental porque é poeta, ou é poeta porque tem doença mental, isso não importa para o estudo, mas é o que ele chama de efeito Sylvia Plath, que se transformou num rótulo para escritoras que sofrem deste problema, ou dessa pulsão suicida, né, que é a culminância dos problemas mentais. A gente teria na Virginia Woolf, eu tenho, tá na pasta, Leonor, tá com um título bem longo do nome da publicação, mas tá lá na pasta, depois quem quiser. O título do artigo é esse, né, o efeito Sylvia Plath, tem um subtítulo. O artigo da Marjorie Perloff está lá também. Uma dificuldade para essa aula, para colocar os textos na pasta,
é que a maioria dos ensaios importantes, de fato importantes e relevantes para entender Silvia Plath, está em inglês. A gente tem poucas traduções no Brasil, traduções esparsas, e não temos, como existe em espanhol, eu coloquei na pasta em espanhol por causa disso, as poesias completas da Silvia Plath no Brasil. É uma deficiência do nosso mercado editorial que é tão problemático, né, em muitos fatores. Mas vamos então deixar de blá 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 e entremos no romance. O livro tem 20 capítulos. É dividido, essa divisão sou eu que estou fazendo. Os capítulos 1 a 9 relatam a experiência da Esther Greenwood em Nova York. A Esther Greenwood, assim como a Silvia Plath, vence um concurso para a revista Ladies' Day e vai ser editora assistente. Vai passar um mês em Nova York, é o mês de junho de 1953, com outras 12 garotas que demonstraram talentos em diversas áreas, são bancadas e ficam no Hotel Amazon, de onde é possível ver o prédio da ONU, e tem que cumprir certos eventos sociais, como agenda pré-determinada pela revista, participar de festas, posar para fotos. São todas mulheres bonitas e que têm lá as suas idiosincrasias. A gente sabe em que tempo se passa o romance pelo primeiro parágrafo. O texto está lá na pasta, é uma outra tradução que eu consegui. Como eu não tenho scanner mais à disposição, eu vou ler alguns trechos quando necessário. Tudo bem? O romance começa assim. Era um verão estranho, sufocante, o verão em que eletrocutaram os Rosenberg. Eu não sabia o que estava fazendo em Nova York. Tenho um problema com execuções. A ideia de ser eletrocutada me deixa doente. E os jornais falavam no assunto sem parar. Manchetes feito olhos arregalados me espiando em cada esquina. Na entrada de cada estação de metrô, com seu bafo bolorento de amendoim. Eu não tinha nada a ver com aquilo, mas não conseguia parar de pensar em como seria acabar queimada viva até os nervos. Pois bem, no dia 19 de junho de 1953, um casal, Julius e Ethel Rosenberg, foi eletrocutado. Foi para a cadeira elétrica por acusação de espionagem em favor da União Soviética contra os Estados Unidos. E essa notícia era a notícia mais importante da época, e a Esther fica pensando naquilo como símbolo de uma morte não desejada. Não desejada, certamente, pelos Rosenberg, não desejada por ela. Esse primeiro parágrafo nos dá as pistas já para o que vai acontecer durante o romance, porque a Esther vai sofrer eletrochoque. A primeira vez, uma sessão muito mal sucedida, mas da segunda vez, algumas sessões já na clínica boa, né, no romance. E é isso que vai determinar o processo de cura ou de melhora. Porque nós não sabemos de fato se a personagem está curada ou não ao fim do romance. Ou se diante da entrevista que será feita com os médicos, se vai de novo representar papéis, né, como tem feito até ali.
Ah, então, do capítulo 1 ao 9, é essa experiência em Nova York. No mais das vezes, uma experiência pejada de banalidades, de festas, de almoços, de sessões para fotos, de representar papéis esperados de jovens de 19 anos numa revista para mulheres na cidade de Nova York. São todas mulheres interioranas que passam um mês na grande cidade. E a força do ambiente acaba por tornar essa experiência devastadora para a Esther. Há um capítulo de transição, que é o capítulo 10, que é a volta para casa, depois do período em Nova York, e a notícia de que ela não conseguira uma vaga num curso, ainda no verão, num curso de escrita criativa, que seria com um professor da universidade em Boston, mas esse professor, na verdade, na vida real, é o Frank O'Connor, né, que é retratado como um babaca no romance, porque não reconhece o talento verdadeiro. Os capítulos 11 a 19 nos trazem, então, a derrocada, o processo de descida em queda livre dessa personagem que tinha uma vida mais ou menos normal, tirava nota A, frequentava a igreja, participa de uma comunidade, consegue dar os seus jeitos na vida social. Uma moça que aspira a se casar e, ao mesmo tempo, construir uma carreira, que entra nessa queda livre em direção à doença mental. E o capítulo 20 é, então, o caminho para a redenção, né, o segundo nascimento. Então, o romance tem uma primeira parte, um capítulo de transição, uma segunda parte e um corolário, né? Seria essa estrutura básica do romance. É um romance confessional, como toda a poesia da Sylvia Plath. O tom é confessional, a identificação é imediata com a vida da Sylvia Plath. A gente tem uma indicação muito simples. Em certo momento, a Esther Greenwood inventa um nome que tem 6 letras para ser o pseudônimo da Esther. Então, Esther tem 6 letras, o pseudônimo tem 6 letras e Silvia tem 6 letras. É uma indicação bastante clara. E há um jogo com o duplo, com os espelhos, que determina toda a narrativa. Que é influência, com certeza, do Dostoiévski. A Sylvia Plath estudou Dostoiévski na universidade, embora no romance o título que ela está lendo é o Finnegan's Wake, né, que a Esther está lendo, e sobre o qual vai escrever, né, sobre o duplo em Finnegan's Wake. E o título da tese da Sylvia Plath na universidade é sobre o duplo no Dostoiévski. Então essa relação com a escrita e com essa pretensão da Esther se tornar uma poeta importante, continuar escrevendo, é uma evidência muito clara desse espelhamento autobiográfico. O título da tese da Sylvia Plath é O Espelho Mágico, um estudo do duplo em 2 romances do Dostoiévski. Esse é o título. Que ela escreve em 55, né?
Enfim. Então nós temos essas referências muito claras, a contextualização, o período e a estrutura básica do romance. No romance da Sylvia Plath, a esquizofrênica, o diagnóstico não aparece no romance com esse nome, mas é um estado de esquizofrenia, clinicamente. A esquizofrênica consegue vencer a pulsão suicida. Mas um texto anterior ao da Sylvia Plath, o The Waves, da Virginia Woolf, a personagem esquizofrênica, a Rhoda, é também um reflexo da autora, mas que acaba por consumar o suicídio. Então a referência a Virginia Woolf é também bastante óbvia no romance. A Redoma de Vidro é uma novela arquetípica, isso são palavras da Marjorie Perloff, que espelha a condição humana geral. O eu interior está em descompasso com o comportamento externado. Essa me parece a condição de qualquer ser humano, de fato. Aquilo que nós vivemos internamente fica escondido sob uma máscara por conta da força do apelo social, dos papéis que nós desempenhamos, seja em casa ou no trabalho. Só que no esquizofrênico isso se acentua e despersonaliza o sujeito. Então essa máscara não é só um gesto consciente, mas se torna uma condição patológica. E é alguém que tenta sempre representar papéis para os outros. O esquizofrênico é esse sujeito que tenta sempre desdobrar a sua personalidade em múltiplas formas para representar papéis de maneira cada vez mais adequada aquilo que ele imagina ser o adequado. Vejamos, por exemplo, quando a JC, que é a editora da revista Ladies' Day, pergunta o que ela quer fazer. O que eu sempre achei que planejava fazer era conseguir uma boa bolsa de estudos para pós-graduação ou para estudar na Europa. Depois eu imaginava que seria professora universitária e escreveria livros de poemas, ou escreveria livros de poemas e seria algum tipo de editora. Normalmente eu tinha as respostas na ponta da língua. Na verdade eu não sei, eu disse. Senti um choque profundo ao me ouvir dizer aquilo, porque eu soube no instante em que eu falei que era verdade. Soava como uma verdade e eu a reconheci do jeito que você reconhece uma pessoa que rodeia sua porta durante séculos e um belo dia aparece e diz que é seu pai verdadeiro. E ele é tão parecido com você que você sabe na hora que ele é mesmo seu pai e que a pessoa que você achava que era o seu pai é um impostor. Na verdade, eu não sei. Esse sujeito que se descola da realidade por um período e se vê de fora, né? Ela fala, mas não tem controle mais sobre o que fala. Aí se dá o nome de despersonalização ou desrealização. Então, fala como se fosse um terceiro acerca de si. Aqui a gente está ainda bem no começo do romance, mas já há pistas de que essa personagem não vai se dar bem, né, mentalmente. Ele está cumprindo papéis de acordo com o interlocutor. Por exemplo, na faculdade, a Esther Greenwood é obrigada a fazer cadeiras de ciências, dentre elas física e química, e tira nota A em física. O professor da aula de química é o mesmo, é o Mr. Manzi,
Só que ela detesta as aulas. Só que precisa representar o papel de boa aluna. Então bola um plano para que assista às aulas sem precisar fazer os exames, porque aquilo é aterrador para ela. Embora saiba que pode tirar uma nota A, mas aquilo a devasta por dentro. E passa a assistir às aulas do Dr. Menzies. Numa postura que serve tão somente para agradá-lo. Vejam, o Sr. Menzies concordou totalmente com o meu plano. Acho que ficou lisonjeado com o fato de eu gostar tanto de suas aulas que assistiria a elas sem objetivos materialistas como conseguir crédito. Essa representação passa também pelas companheiras em Nova York. A Doreen, que é uma das principais personagens, que vive uma vida de futilidade, procurando homens e festas e bebidas. Com a Doreen, a Esther se comporta como a Doreen. Com a Betsy, que é uma interiorana típica, ela se comporta com ar de pureza, de uma garota divertida do interior. Com o Constantin, que é um tradutor simultâneo, que trabalha na ONU, que ela conhece, ela diz a ele que está se preparando para ser correspondente de guerra. Então, acaba por projetar essas imagens para conseguir empatia. Estou lendo aqui a pergunta. Sim, é bastante recorrente. A gente falou na Ingeborg Bachmann aqui também outro dia, né? A gente tem Ana Cristina César. É muito, muito recorrente, de fato. Esse papel de representação sofre a primeira ruptura quando, na última sessão de fotos para a revista Ladies' Day, o fotógrafo diz para Esther: faça aquilo que se comporte como a profissão que você quer seguir. E ela não sabe de fato o que quer seguir. E quando tenta sorrir para a foto, irrompe em choro. Então, ao tentar representar o papel esperado, ela irrompe num choro compulsivo. E eu vou ler mais um trechinho. Não consegui segurar. Enterrei o rosto no veludo rosa do sofá de JC e, com um imenso alívio, as lágrimas salgadas e os barulhos miseráveis que vinham se acumulando dentro de mim toda manhã espalharam-se pela sala. Quando levantei a cabeça, o fotógrafo tinha desaparecido, assim como o JC. Me senti frágil e traída, como a pele que um animal terrível deixa para trás. Então, esse retirar da máscara, não é mais possível manter a máscara. Era um alívio ter me livrado do animal, mas parecia que ele tinha levado consigo o meu espírito e tudo que suas patas conseguiram agarrar. Remexi minha bolsa procurando o estojo com rímel, o pincel, a sombra, os 3 batons e o espelhinho. O rosto que me encarou de volta parecia estar espiando de trás das grades de uma cela, depois de passar por uma sessão de espancamento. Estava castigado, inchado, repleto de cores estranhas. Era um rosto que precisava de sabão, água e tolerância cristã. Ao deixar aquela pele que não é o seu eu verdadeiro, a personagem então precisa se encarar no espelho, mas não se reconhece no reflexo. A identidade não está bem definida, é uma identidade fragmentária e difusa. A Marjorie Perloff
chama atenção para esse fato. Sempre que o espelho aparece no romance, há um problema de identificação, há um estranhamento. E essa despersonificação no romance vai gradualmente avançando nas entradas do espelho na narrativa. Então, na página 25, nessa edição aqui, a gente tem a primeira menção ao espelho. Entrei no elevador e apertei o botão do meu andar. As portas fecharam-se como uma sanfona muda. Então meus ouvidos fizeram um barulho estranho e percebi uma chinesa enorme de olhos borrados me encarando com ar idiota. Era eu, claro. Fiquei chocada com o quanto estava enrugada e esgotada. Ela não se vê, mas vê uma chinesa, não se percebe. Na página 127, o rosto no espelho parecia de uma índia doente, como um fantasma. E há a cena mais grave, que é depois da tentativa derradeira de suicídio, aquela que leva à internação, quando ela pede um espelho para as enfermeiras do hospital. Deixa eu dar uma olhada. A enfermeira suspirou e abriu a gaveta de cima da cômoda. Pegou um grande espelho com uma moldura de madeira que combinava com a cômoda e entregou para mim. Inicialmente eu não vi qual era o problema. Não era um espelho, mas um retrato. Não dava para saber se a pessoa no retrato era homem ou mulher, porque sua cabeça estava raspada e tufos de cabelo brotavam dela feito penas de galinha. Um lado de seu rosto estava roxo, inchado e sem forma. Ao aproximar-se das bordas, o inchaço ficava esverdeado, evoluindo então para um amarelo desbotado. A boca da pessoa estava aberta e tinha feridas rosadas nos dois cantos. A coisa mais impressionante daquele rosto era o acúmulo sobrenatural de cores brilhantes. Sorri. A boca no espelho abriu um sorriso. Essa duplicação da personalidade então a linha de força do romance, com essas intervenções especulares que vão construindo esse duplo, que na verdade não é um duplo, mas é uma multiplicidade. Mesmo a personagem inventa para si um pseudônimo, que é a Ellie Higginbottom. Esse nome meio coquete, mas é o nome com que ela se identifica para as pessoas nas festas em Nova York, principalmente para os rapazes. Há na dicção aqui da personagem um forte caráter de preconceito, muito típico dos anos 50 nos Estados Unidos. É bom que se diga. Quando ela se refere à figura do enfermeiro negro no hospital público, aquilo dá um embrulho no estômago. E aqui a Índia, porque ela tinha deixado o sangue seco no rosto sem limpar. Mas é sempre, você tem razão, é sempre essa identificação meio grotesca com outras etnias. Mas, por outro lado, é um problema de autorrepresentação, né? Ela não sabe o que de fato é, a que etnia pertence. Isso dá para ver no poema dedicado ao pai, né? E ao Ted Hughes. Esse alemão ou a Polônia, a Áustria, é um problema, porque quem não sabe onde finca a raiz é ela, não propriamente o pai, né? Tem uma tentativa de se ver de outro modo também, sob certo aspecto. Então a situação da Esther e a sua relação com o meio
vão se complicando ao longo do romance. A carreira, a maternidade, o casamento são sombras que a incomodam e que chegam a uma situação limite. Quando acaba o período em Nova York, ela pega as roupas da mala, depois de uma tentativa de estupro numa festa, por um amante latino. Ela pega as roupas da mala, todas as roupas que tinha comprado e tinham sido dadas pela revista, e joga do alto do prédio. Como se os problemas estivessem sido levados. Ela diz o seguinte: uma brisa densa levantou meu cabelo. Aos meus pés a cidade adormecida tinha luzes apagadas. Os prédios negros, como se estivessem vestidos para um funeral. Era a minha última noite. Aqui a sensação do leitor é de que ela vai pular do parapeito. Peguei o pacote que eu trazia e apanhei uma fita clara que se afundou na minha mão. Era a tira de uma roupa íntima que tinha perdido elasticidade com o uso. Comecei a balançá-la com a bandeira branca uma vez, duas, até que a brisa quis levá-la para longe. E eu deixei. Mais adiante, o vento fez um esforço para ajudar, mas acabou falhando, e uma sombra parecida com um morcego mergulhou no jardim de uma cobertura do outro lado da rua. Peça por peça, ofereci meu guarda-roupa ao vento noturno, e os farrapos flutuaram como as cinzas de uma pessoa amada, pousando aqui e ali, em lugares que eu jamais conheceria, no coração escuro de Nova York. O conflito com a cidade e o conflito com essa aparência de modelo que ela é obrigada a assumir durante o período em Nova York, se rompe aqui. E é no capítulo seguinte que nós lemos então o rosto no espelho parecia o de uma índia doente. Ela volta para casa com roupas emprestadas pela Betsy, que é a interiorana. Uma saia verde e uma camisa branca, que ela não vai tirar durante muito tempo, um período de maior despersonalização no romance. Meu reflexo pálido, com as asas brancas e o rabo de cavalo castanho, pairava sobre a paisagem como um fantasma. Vaqueira poliana, eu disse em voz alta. A cara da ingenuidade da Betsy, não dela. Ela está assumindo ainda essa personalidade da Betsy. Mas a perspectiva de passar o verão na casa da mãe é o que vai finalmente levá-la ao desespero. A Esther passa o romance inteiro procurando modelos femininos. A JC, que é editora da revista, a Doreen, a Betsy, a mãe do Buddy Wheeler, que é o namorado com quem ela rompe, e é, como eu já disse, um reflexo da própria Aurélia Plá. O final da carta da Aurélia Plá é o seguinte: tal como esse livro vale por si, ele representa a mais baixa ingratidão. Essa não era a base da personalidade de Sylvia. Como a mãe não pode ser modelo, então ela busca esse modelo em outros lugares. Mesmo a Filomena Guiné, que é a mantenedora, a Dodô Conway, que é a vizinha católica, cada uma dessas mulheres tem inflexões na personalidade da Esther Greenwood. A passagem central do romance, para Marjorie Perloff, eu concordo com ela, está entre as páginas 64 e 88. Então, na página 64, a gente tem a primeira referência a uma imagem metafórica, que é a da figueira.
Em um determinado momento, há um almoço oferecido pela revista em Nova York, todas as moças passam mal, e ela ganha um livro, as 30 melhores crônicas do ano. É um livro para que as moças passem o tempo. E é a partir desse presente que vem a citação dessa imagem da figueira. Folheei o livro até que cheguei a uma história sobre uma figueira. Essa grande figueira ficava num gramado entre a casa de um judeu e um convento. E o judeu e uma linda freira morena viviam se encontrando na árvore para colher figos. Um dia eles viram um ninho num dos galhos, no qual havia um ovo começando a rachar. Enquanto acompanhavam o pequeno passarinho abrindo a casca do ovo, os dois encostaram o dorso da mão um do outro, e a partir daí a freira parou de ir colher figos e foi substituída por uma cozinheira católica de cara fechada, que contava o número de frutas colhidas pelo homem para se certificar que ele não estava levando mais do que ela. O homem ficou furioso. Achei a história adorável, principalmente a parte que descrevia a figueira cheia de neve durante o inverno, e depois, na primavera, cheia de frutas verdes. Foi triste chegar à página final. Eu queria me enfiar entre aquelas linhas impressas do jeito que a gente atravessa uma cerca e ir dormir debaixo daquela linda e imensa figueira. O que chama a atenção da Esther na história não é o romance, é a paisagem, é a natureza. Se fundir a natureza, ter esse local de descanso e admirar os frutos, é o que ela procura, não um amante, né? Não é essa a preocupação, mas essas figuras anteriores, os personagens dessa história dentro da história, são também representações de arquétipos que aparecem no romance e na biografia da Sylvia Plath. Na página 88, vem então a passagem central do romance, que é a retomada da história da figueira. Pela primeira vez na minha vida, sentada no coração à prova de som do prédio da ONU, entre Constantin, que jogava tênis tão bem quanto fazia traduções simultâneas, e a garota russa, que sabia várias expressões idiomáticas, me senti totalmente inadequada. Na verdade, o problema é que eu sempre fora inadequada. Só não tinha pensado nisso ainda. A única coisa em que eu me destacava era em ganhar bolsas e prêmios, e aquele tempo estava chegando ao fim. Eu me sentia como um cavalo de corridas em um mundo sem hipódromos, ou um campeão universitário de futebol repentinamente confrontado com Wall Street e em um terno de executivo, seus dias de glória reduzidos a um pequeno troféu dourado na prateleira com uma data gravada como num túmulo. Eu via a minha vida se ramificando à minha frente como a figueira verde daquele conto. Da ponta de cada galho, como um enorme figo púrpura, um futuro maravilhoso acenava e cintilava. Um desses figos era um lar feliz, com marido e filhos. Outro era uma poeta famosa, outro uma professora brilhante. Outro era EG, a fantástica editora. Outro era feito de viagens à Europa, África e América do Sul. Outro era Constantin, Sócrates e Átila e um monte de amantes com nomes estranhos e profissões excêntricas. Outro era uma campeã olímpica de remo, e acima desses figos havia muitos outros que eu não conseguia enxergar. Me vi sentada embaixo da árvore, morrendo de fome, simplesmente porque não conseguia decidir com qual figo eu ficaria. Eu queria todos eles, mas escolher um significava perder todo o resto. E enquanto eu ficava ali sentada, incapaz de tomar uma decisão, os figos começaram a encolher e ficar pretos, e um por um desabaram no chão aos meus pés. A inadequação desse sujeito diante do ambiente faz com que a paralisação completa da vida leve a um fim trágico, né?
há uma infinidade de opções conscientes, mas ela não consegue escolher nenhuma. E não consegue escolher, primeiro porque nenhuma dessas opções satisfaz, segundo, porque reluta em representar esses papéis que vem representando até então. Escolher um significa perder todo o resto. E aqui a leitura feminista se debruça sobre o que seria todo o resto. A liberdade feminina diante de uma sociedade opressora, né, e patriarcal. A vida da Sylvia Plath, apesar de ser elevada como ícone do feminismo, foi bastante normal nesse aspecto, né, na constituição de uma família. E ela conseguiu, mais ou menos, equilibrar as coisas como escritora e dona de casa. Muito embora, nos diários, ela diga que, enquanto tinha uma vida tranquila e feliz como dona de casa, havia um nó na garganta. Quando o Ted Hughes sai de casa, ela começa a produzir compulsivamente. Trabalha de madrugada, espera os filhos acordarem, e daí surgem a maioria dos poemas e também esse livro, que é uma elaboração narrativa bastante complexa. A esquizofrenia aparece, então, na Esther Greenwood, como uma estratégia para suportar, uma estratégia inconsciente, mas para suportar um mundo em que é impossível viver. É impossível viver com essas escolhas. A escolha, no fim das contas, é sempre condicionada. Se a preocupação é não morrer como os Rosenberg, que morrem contra a própria vontade, a única maneira de escapar desse mundo, então, é o suicídio. E a personagem, no auge da sua crise depressiva e esquizofrênica, começa a pensar nas várias formas de suicídio. Com um tiro, com afogamento, ela tenta se enforcar e não consegue. É um périplo por essas tentativas. Há muitas formas mencionadas no livro. E a forma como a Sylvia Plath matou não aparece, né, que é por intoxicação por gás de cozinha. Ela tenta, por fim, a intoxicação por pílulas, que é o modo como a Sylvia Plath tentou se matar em 53. No romance, a Esther Greenwood espera a mãe sair de casa, vai ao armário onde as pílulas para dormir estão escondidas e toma 50 pílulas. Mas deixa antes um bilhete: vou sair para uma longa caminhada. E vai até o porão, encontra um buraco no porão que tinha sido inutilizado e fica quase escondida ali. E para a mãe ela tinha sumido, desaparecido por uma semana. Estou contando isso de maneira linear. No romance isso só é resolvido, a gente só fica sabendo o que de fato aconteceu já no terço final. Ela sai em jornais como desaparecida e por fim a encontram no porão. A mãe vai lavar roupa no porão no fim daquela semana e a encontra já muito desfigurada, como aquela imagem do espelho que a gente leu. Então há uma tentativa que é, de certo modo, bem sucedida. Mas isso desencadeia as internações psiquiátricas sucessivas. Até que, enfim, vai para uma instituição próxima de Boston, novamente financiada pela Philomena Guiner,
E aqui, um parêntese, a instituição em que a Sylvia Plath ficou internada é o McLean Hospital. E a Anne Sexton e o Robert Lowell acabaram se internando lá também por alguns períodos. Era uma instituição de ponta, com tratamentos novos. No romance, a Esther Greenwood é tratada primeiro com medicamentos e insulina. E, como não apresentava grande melhora, passa então pelo eletrochoque, que ela havia experimentado na clínica de um médico local, tinha sido horrível, mas essa nova médica, que é o único modelo feminino que ela não tenta imitar, ou não consegue imitar, e é o único modelo de quem ela de fato se aproxima, que tem uma relação quase maternal, protetiva, a convence a esse tratamento de eletrochoque, ela então passa a apresentar melhora. No romance, a ruptura com os padrões se dá quando ela recebe autorização para ir até a pequena cidade onde ficava o hospital e escolhe um homem, não é escolhida, mas escolhe um homem, um professor de matemática, que ela tinha certeza que não veria depois, é deflorada e tem uma hemorragia. Um caso em 1 milhão, diz o atendente do pronto-socorro. E essa hemorragia é como o expurgar de todos os problemas mais ocultos. Acontece que, ao fim do capítulo da hemorragia, uma das moças do hospital, que era uma antiga amiga da Esther, acaba se enforcando de fato. E é uma pessoa com quem ela também já havia rompido. Né? E aí nós temos a contraprova de se essa personagem vai se curar ou não. E a maneira como ela encara o suicídio alheio é muito menos afetada do que o modo como encara outros casos de suicídio ao longo do romance. Uma das análises dos psiquiatras é que quando você consegue lidar com o tema do suicídio, já tendo tentado cometer suicídio, quando você consegue lidar de uma maneira impessoal, você alcançou melhora. Mas se tudo que você encontra relacionado ao suicídio te afeta ou te leva a pensar nisso como uma possibilidade, quer dizer que você está ainda muito propenso a cometer. Então aqui nós temos um lance de melhora. Né? A Esther Greenwood passa a de fato construir uma identidade e para de imitar os padrões, né? Ou de corresponder àquilo que é esperado dela. Só um parêntese que eu esqueci. A passagem do figo, ou da figueira, a Sylvia Plath deve ao D.H. Lawrence, um poema que é Figos. Tem uma tradução ótima do Herberto Helder. Procurem depois. Sobre como comer um figo. E o tema ali do figo desejado, mas apodrecendo, aparece no poema do D.H. Lawrence. Sobre a estrutura do romance, por que de ter 20 capítulos? Podia ter 15, podia ter 30, mas tem 20. E a razão é explicitada no próprio texto. Vi os anos da minha vida se estendendo como postes telefônicos ao longo de uma estrada, ligados um ao outro através de fios. Contei 1, 2, 3, 19 postes. Os fios balançando no ar. E por mais que tentasse, eu não conseguia ver poste algum depois do 19º. O 20º poste é o ultrapassamento da pulsão de morte, né, do desejo suicida, da ideação suicida.
Ah, e, portanto, é a superação da doença mental, que a gente sabe é superada apenas em parte, porque retornará na Sylvia Plath, retornará como uma doença crônica. Ela tenta se matar por diversas vezes, até que o Álvares, que é o editor, diz que foi um acidente, que ela só queria atenção e se matou por acidente. Pode ser, mas o fato é que pouco tempo depois de ter escrito A Redoma de Vidro e expurgado esse problema de uma década atrás, ela acaba por recorrer aos mesmos artifícios para escapar da dor. Há um poema bastante importante, também da Sylvia Plath, que eu gostaria de ler, que é o Lei de Lázaro, que está na tradução da Marina Della Valle. Eu vou dividir a tela, estava procurando aqui o texto, e a gente vai ler, então, o Lei de Lázaro. Eu fiz outra vez. 1 ano em cada 10 eu dou um jeito. Como um milagre ambulante, minha pele brilhante como um abajur nazi, meu pé direito um peso de papel, meu rosto um fino, prosaico linho judaico. Retire o pano, ó meu amigo, eu aterrorizo? As órbitas, o nariz, dentadura completa, o hálito azedo sumirá em um dia. Logo, logo a carne que a cova comeu vai voltar em mim para o lar. Eu, mulher sorridente, tenho só 30 anos e como gato tenho 9 mortes. Esta é número 3. Que lixo para aniquilar a cada década. Que milhão de filamentos a multidão mascando amendoim se junta para assistir. Desembrulham minhas mãos, pés, o grande striptease. Cavalheiros, damas, eis minhas mãos, meus joelhos. Posso ser pele e osso. Ainda assim sou a mesma mulher, idêntica. Na primeira vez eu tinha 10 anos, foi um acidente. Na segunda vez eu quis acabar com tudo e nunca mais voltar. Rolei fechada como concha do mar. Tiveram de chamar e chamar e tirar os vermes de mim como pérolas pegajosas. Morrer é uma arte, como tudo mais. Nisso sou excepcional. Faço parecer infernal, faço parecer real. Eu acho que para mim é natural. Fazer isso numa cela é muito fácil. Fazer isso escondida é muito fácil. É a volta teatral já em pleno dia. Ao mesmo posto, mesmo rosto, mesmo grito entretido, brutal. Um milagre que me põe a nocaute. Há um preço para ver minhas cicatrizes. Há um preço para ouvir meu coração. Ele bate mesmo. E é um preço alto, um alto preço, por palavra ou apalpada ou gota de sangue. Fio de cabelo, trapo de roupa. Então, Herr Doctor. Então, Herr Inimigo. Sou tua obra, sou teu tesouro, bebê de puro ouro, que se derrete num berro, revira em combustão. Não pense que subestimo sua preocupação. Cinza, cinza, você cutuca e atiça, carne e osso, não há nada lá. Uma aliança, barra de sabão, ouro de obturação. Herr Deus, Herr Lúcifer, cuidado, cuidado. Das cinzas revivo com meus cabelos ruivos e devoro homens como o ar. Infelizmente, a Sylvia Plath não resistiu à arte de morrer.
para mim foi muito difícil reler esse romance. Como eu disse na primeira aula, há um ano, eu passei por uma tentativa de suicídio muito parecida com a da Esther Greenwood e com a da Sylvia Plath, né, com remédios antidepressivos. E identificar a reação das pessoas no entorno da Esther Greenwood, identificar as mesmas questões existenciais no romance, só prova para mim que a Marjorie Perloff está certa. Esse romance é grande, porque retrata a condição humana como poucos. É um romance autobiográfico, autoficcional, mas é também um romance realista. Por mais banal que pareçam os temas, mais banais que pareçam os temas, eles são banais como a vida é. O sentimento de inadequação que nos toma a todos pode levar, de fato, a essas escolhas precipitadas. Mas sempre há uma possibilidade de saída. É preciso acreditar nisso, né? Esperar contra toda esperança. No fim do romance A Redoma de Vidro, a Esther Greenwood precisa passar por uma entrevista do corpo psiquiátrico. E, bem, o romance termina no exato momento em que ela precisa entrar na sala. Então a gente não sabe se ela passou na entrevista ou não. Ou se ao entrar na sala ela vai tentar representar um papel para cada médico, demonstrando que não está curada de fato. Mas a parte final do romance é reveladora de como é possível, de como é preciso encarar as nossas pequenas mortes de cada dia, os nossos desejos de morte, com outros olhos, como necessidades de renascimento, né? Das cinzas eu revivo, como diz o poema, Lei de Lázaro, ou, como diria o Victor Hugo, as pequenas quedas são quedas sobre os joelhos e, portanto, oportunidade para levantar-se. Os últimos parágrafos do romance são os seguintes. Mas eu não estava indo me casar. Devia haver algum ritual para quem nasce pela segunda vez. Remendada, recalchutada, pronta para pegar a estrada novamente. Eu estava pensando nisso quando a doutora Nolan surgiu do nada e tocou meu ombro. Pronto, Esther. Me levantei e segui até a porta aberta. Fiz uma pausa para respirar antes de entrar e vi um médico grisalho que havia me falado sobre rios e peregrinos no meu primeiro dia, o rosto diminuto e cadavérico da senhora Huey e alguns olhos que pensei reconhecer por detrás das máscaras brancas. Os olhos, os rostos, se viraram na minha direção e, guiada por eles, como se puxada por um fio mágico, entrei na sala. É isso. Eu agradeço a vocês pela companhia de hoje. Se há perguntas, por favor, façam. Ou outros comentários. O Claudimar nos trouxe algumas informações biográficas importantes. Se alguém quiser fazer a mesma coisa, também fique à vontade. Na aula da semana que vem, a gente vai falar sobre a sensação de desajuste diante do mundo a partir
do Ubisunt, do Manuel de Freitas. É quase um testemunho desesperado do desfazimento da cidade e da falta de abrigo do sujeito nesse mundo dilacerado. Eu que agradeço a vocês e vamos continuar juntos e lutando contra essa sensação de desajuste que todos estamos sentindo durante a epidemia. O filme, Claudimar, eu não assisti o filme. Ao filme Sílvia, que é de 2003, certo? Se você tiver, há um documentário também no YouTube, mas o filme Sílvia é de 2003, né? Cinebiografia. Se você tiver o filme, Claudimar, me manda depois, que eu dou um jeito de compartilhar com todo mundo. Legal. No YouTube também tem quase uma hora da Sylvia Plath lendo os próprios poemas. Que bom, Roseli. Eu também estou escrevendo mais nesse período. Eu sou um poeta de décadas, né? Como a Sylvia Plath morre a cada década, eu escrevo poemas a cada década. O Claudimar, eu acho toda a cinebiografia um tanto fraca. Tem a do Frantz Fanon, que agora tá na moda. E pelo que eu ouvi também é fraca. Depois vocês me digam as impressões sobre a cinebiografia, então. Boa noite, pessoal. Obrigado mais uma vez. E semana que vem a gente encerra com o Manuel de Freitas. Um abraço.